Blumenau, cidade de descendência germânica, nós temos a cultura cervejeira já desde o século XIX. A primeira cervejaria foi montada em 1860 e ela funcionou até os idos de 1920. A partir de 1985 iniciou-se o processo da implantação de cervejarias artesanais, culminando hoje em Blumenau ser considerado o grande polo das cervejas artesanais no Brasil. Através disso também nós temos a cultura germânica no consumo desse ouro líquido, onde nós temos a Oktoberfest, a maior festa alemã, a festa das cervejas das Américas. Temos a Sommerfest, são mini Oktoberfest realizadas durante o período de temporada de verão, janeiro e fevereiro, para que os visitantes que estão em Santa Catarina venham curtir ainda mais Blumenau. Temos a festa pomerana também em janeiro, onde as pessoas podem se deliciar com gastronomia e cervejas regionais. E ainda temos o Festival Brasileiro da Cerveja, o maior evento do setor no Brasil. Com tudo isso aliado ao que vocês vão poder apreciar a partir desse momento, é que eu os convido a entrar no mundo cervejeiro. Sejam bem-vindos ao Madrugadão Lanches e ao Oktober Cervejaria Artesanal. Platão, o grande pensador da antiguidade, o grande sábio, já dizia: sábio é o homem que inventou a cerveja. Esse produto maravilhoso, que todos nós apreciamos, vem de uma longa história. Segundo relatos, pesquisas, as tribos assírias foram os primeiros a descobrirem uma forma de se fazer cerveja através da fermentação de pães envelhecidos misturado com água, que davam um líquido parecido com o que nós chamamos de cerveja. A partir daí, as tribos babilônicas, através do imperador Hammurabi, ele começou a aperfeiçoar esse processo. E na Babilônia a cerveja foi transformada inclusive como moeda, pagamento pelos trabalhos dos trabalhadores. Como moeda ela foi se expandindo, servindo também como pagamento através do escambo, troca de mercadorias. E com isso atingiu outros povos, chegando até o Egito. No Egito, buscou-se o aprimoramento da produção da cerveja. E pesquisas muito recentes demonstram que os dados, a forma de trabalhar dos egípcios se assemelham em muito ao que hoje nós temos na produção de cerveja. Através daí, com a invasão dos romanos no Egito, o produto chegou à Europa. Em que pese na Europa ter-se que a cerveja era a bebida dos povos bárbaros, por isso ela foi tomando espaço junto à região da Alemanha Central, da Europa Central, Alemanha, Bélgica, República Tcheca e outros países da região. Se nós buscarmos um pouquinho na história dos desenhos animados, vamos ver o Obelix e o Asterix tomando cervejas durante suas batalhas contra os soldados romanos. Muito bem, a partir daí nós temos o aprimoramento, chegando então na época dos anos de 1500, onde o Duque de Guilherme VI, através de um decreto-lei de 1516, que transformou na Lei da Pureza Alemã, onde só seria permitido a produção de cerveja utilizando, naquela época, água, malte e o lúpulo, que dá amargor e aroma na cerveja. Mais tarde, com o advento das pesquisas, chegou-se ao produto chamado levedura, fermento, que auxilia na fermentação do produto, transformando ele no que nós hoje conhecemos como cerveja. Basicamente, hoje a cerveja é produzida com 4 ingredientes, cerveja artesanal: água de altíssima qualidade, que é um insumo fundamental para a produção do produto; a cevada, que é transformada através do processo de malteação, onde dentro de um silo produz as condições de temperatura e umidade ambiente, onde esses grãos são germinados, e a partir daí é que o grão de cevada pode ser transformado e utilizado para a produção de cerveja. A adição de lúpulo,
que é uma flor, uma trepadeira, produzida em países de muito frio e grande insolação, principalmente Europa Central, América do Norte, Canadá, um pouco da China, e também no hemisfério sul, no sul da Argentina, Austrália e África do Sul. Basicamente esta é a região que se produz o lúpulo, que é o que dá amargor e também o aroma. E quando uma cerveja bem lupulada, ela também ajuda na formação da espuma. Através da junção desses ingredientes, mais a levedura, que é o fermento, nós vamos ter então a cerveja. Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre alguns mitos, algumas importantes a se conhecer sobre a cultura cervejeira. Em primeiro lugar, a cerveja, para um bom apreciador, ela deve se tomar alguns cuidados. Primeiro com moderação, apreciar o produto, saber a mistura da cerveja com os alimentos. Essa harmonização hoje é fantástica, nós conseguimos combinar pratos maravilhosos com boas cervejas. E através daí nós chegamos num processo chamado conhecer a cerveja. O bom apreciador de cerveja tem que saber que cerveja toma-se com colarinho. O colarinho tem uma função específica, que é a de proteger o líquido, em primeiro lugar, do oxigênio no meio ambiente, evita a oxidação. Segundo, o colarinho protege que a cerveja perca a temperatura com o meio ambiente. E terceiro, o colarinho protege que saia do corpo da cerveja os aromas dos lúpulos e o aroma do malte. A partir daí nós estamos aptos a passar a degustar uma cerveja na temperatura correta. Na verdade, cada estilo de cerveja tem uma temperatura correta, em que pese em nosso país as cervejas serem consumidas basicamente estupidamente geladas em função da cultura cervejeira e das condições climáticas. Gostaria de falar para vocês um pouquinho sobre o processo de produção da cerveja. O processo de produção da cerveja na Oktober respeita-se a lei da pureza alemã, onde nós utilizamos o primeiro ingrediente, que é o malte. O malte, no Brasil, é produzido malte Pilsen para a produção de cervejas leves. As cervejas especiais são utilizados maltes importados. No Oktober nós utilizamos malte agrária como cerveja Pilsen e maltes Weirmann alemães para cervejas especiais. Então, como vocês estão vendo aqui, esses são os grãos do malte. São grãos muito parecidos com o de trigo, para quem ainda não conhecia o grão de malte, de cevada. A partir desse momento, nós vamos arriar no moinho para efetuar o que nós chamamos de moagem. Na moagem, na verdade, nós não vamos triturar o grão transformando em pó, e sim apenas quebrar os grãos, para facilitar durante o processo de mosturação a extração das enzimas. Vocês estão acompanhando agora o processo de arriar o malte na cozinha cervejeira. A cozinha cervejeira está com água mineral, um poço artesiano do aquífero Botucatu, água de excelente qualidade, e iniciamos a primeira rampa, que é a rampa de 39 graus. E a partir daí nós vamos respeitando cada uma das rampas dentro do processo de produção de cada estilo cervejeiro. Vocês estão vendo, nesse momento, a colocação, que nós chamamos tecnicamente de arriar o malte na cozinha cervejeira, e aí está efetuado o primeiro passo para a produção da cerveja. Agora estamos chegando ao final do processo de mosturação, que é o cozimento dos grãos. Esta etapa é fundamental, porque nós vamos extrair todas as enzimas dos grãos. Basicamente duas enzimas, alfa-amilase e beta-amilase. Essas enzimas é que se transformarão no álcool e na carbonatação da cerveja. A partir de agora estamos efetuando o processo de transferência do tanque de mostura para o tanque de clarificação. Esse tanque de clarificação é onde será efetuada a separação dos grãos de malte cozidos do líquido, do extrato cervejeiro. Vocês estão observando, na passagem desse visor de vidro, o extrato cervejeiro circulando e sendo encaminhado para a panela de fervura. Nessa panela de fervura atinge-se a temperatura média de 100 a 101 graus para nós
continuarmos a transformação dos grãos do material proteico extraído do malte, com a adição dos lúpulos de amargor e de aroma, se for o tipo de receita, que é o caso da Pilsen. As cervejas especiais utilizam apenas o lúpulo de amargor. E esse processo é que demora em média de 70 a 90 minutos. A partir da fervura, que estamos agora chegando ao final, o extrato cervejeiro será transferido para o tanque Whirlpool, a centrifugação. O papel da centrifugação é separar as eventuais partículas de proteínas extraídas do malte, para que isso não fique misturado com o líquido cervejeiro, e esse produto não deve entrar no tanque de fermentação. Estamos agora chegando ao final do processo da centrifugação. O extrato cervejeiro descansa por 30 minutos para iniciarmos então o processo de trasfega, ou seja, transferir esse extrato para o tanque de fermentação. Agora que damos início, que é a trasfega. O extrato cervejeiro está em média dentro do tanque de centrifugação em 92 graus, e nós precisamos que ele saia na ponta, nesse outro visor que está sendo mostrado agora, na temperatura ideal da fermentação da cerveja. Cada estilo cervejeiro tem a sua temperatura correta. A cerveja Pilsen fermenta entre 12 a 16 graus e as cervejas especiais variam de 16 até 23 graus. Então, esta é a temperatura que deve ser transferido o extrato cervejeiro, para que ele não entre em choque com a levedura, com o fermento que já foi adicionado previamente no tanque de fermentação. A partir desse processo, da inserção do extrato cervejeiro no tanque de fermentação, iniciamos o processo, propriamente dito, da fermentação, onde as enzimas de açúcares extraídos durante o processo de cozimento, posturação, serão transformados em álcool e carbonatação, ou seja, as bolinhas de gás que nós vemos sair num copo de cerveja, isso acontece durante o processo de fermentação e complementa-se durante o processo de maturação. Vejam bem, rapidamente no retrospecto, da moagem do malte, arriar o malte na panela de mostura, efetuar a separação através da clarificação, enviamos ao tanque de fervura com a adição do lúpulo, efetuamos a centrifugação para separar as proteínas do extrato cervejeiro e inserimos no tanque cervejeiro, no tanque de fermentação. A partir desse momento é que começamos a contar o tempo de fermentação e maturação. Aqui na Oktober, respeitando a lei da pureza alemã, a cerveja Pilsen, que é a mais rápida de ser feita, ela leva entre fermentação e maturação 15 dias, mais o dia de processo de produção. A partir daí é que nós temos então um extrato cervejeiro pronto para ser adicionado ao equipamento que nós chamamos de filtro cervejeiro. Vocês estão vendo agora este equipamento. E o processo dessa máquina é efetuar a retirada das partículas de levedura que ainda possam permanecer no extrato, assim como partículas de proteínas. E aí nós temos então uma cerveja clara, limpa, também muito conhecida como cristal. Isso apenas na cerveja Pilsen. Nas cervejas especiais não passamos pelo processo de filtração. Elas são consumidas com resíduos de levedura e de proteínas. É o que nós chamamos de cerveja viva. A partir da filtração, a cerveja descansa nos tanques pulmão para depois serem transferidos para os barris. Aqui estamos vendo um barril de chope sendo asepsiado. Através dessa máquina que faz a asepsia completa, a mesma asepsia que se encontra numa sala de um hospital. A partir daí, vamos dar início ao processo de embarrilhamento, ou seja, encher o barril de cerveja. Vocês estão vendo agora esse equipamento transferindo do tanque cervejeiro para o barril. Nesse momento, estamos completando a carga do barril. Podem ver que a válvula Kegel está espirrando o excesso de cerveja, está nos avisando que o barril está cheio. A partir deste momento, o barril pode ser lacrado, enviado à câmara fria para depois ser
conectado a uma chopeira e nós podemos degustar. Quero convidar vocês a degustarem um copo dessa preciosidade. Vamos encher uma tulipa com o ouro líquido, direto do rabo do porco. Essa torneira que tem um cano em forma de mola, que parece o rabinho do porco, é a torneira de prova, onde o papel dela é segurar um pouco da pressão do tanque, para nós podermos fazer a degustação. Lembrando que isto não é uma torneira de uma chopeira, apenas para degustação e a prova através do mestre cervejeiro. Raimproso.